Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então para mais um Nero Correio, você sabe, né? Segunda-feira é dia de Black Clover aqui no canal, com o nosso queridíssimo quadro de perguntas e respostas de Black Clover, que você sabe também, né? Já tá lá na aba de comunidade, as nossas artes, toda sexta-feira ou todo sábado, vai estar lá a arte de comunidade para você mandar a sua pergunta. E o Homem que Ri acaba trazendo uma pergunta aqui até legal pra gente começar o Nero Correio, que é o seguinte: Oi LP, qual é a cena mais engraçada que você gostaria de ver em Black Clover? A minha é tanto Asta quanto Yuno não sabendo de onde vêm os bebês, deixando todos chocados. Faria sentido, afinal os dois foram criados inocentes numa igreja. Isso ia ser meme do mesmo nível de Goku BV de Dragon Ball Super. Cara, eu acho que é uma boa, hein? Apoio pra caramba essa ideia, visto ali o que o Yuno e o Asta podem falar em volta ali da Mimose e da Noelle. Provavelmente as duas sabem como os bebês vêm ali ao mundo. Isso deixaria a cena completamente cômica, né? Principalmente do Asta, o Yuno pedindo para as duas explicarem, né? Ou até mesmo ali o Yuno pedindo pra Charme explicar como os bebês vêm ao mundo. Imagina a cara da Noelle, imagina a cara ali da Mimosa, da Charme, quando os dois perguntarem ali como que os bebês podem vir ao mundo. Seria realmente épico algo assim acontecendo na história. É um bom ponto, Homem que Ri. É um bom ponto e eu gostaria de ver isso em Black Clover ainda. A gente volta pra falar mais sobre as outras perguntas depois da vinheta. O Júnior Silva Santos acaba trazendo uma pergunta aqui bem interessante sobre a Tríade Negra. Falando da Tríade Negra, qual combinação você acha mais poderosa? Não tô falando qual é o mais poderoso dele. A de maldição com sangue, espacial com óssea ou gravidade com massa? Qual dessas você gostaria de ter? Cara, nós temos aqui duas questões interessantes, né? A Vânica, ela tem maldição e sangue. É uma combinação interessante, mas, tipo assim, acaba sendo algo que se você tiver um poder de fogo maior, você consegue ultrapassar isso facilmente, desde que você não seja amaldiçoado. No caso, o poder mais apelão, a combinação mais apelona, com certeza é carne e gravidade, né? Corpórea ali, gravidade, com certeza é extremamente apelão, mas o Dante é uma porta, né? O Dante é mais burro do que andar pra trás, né? Então, tipo assim, é uma questão assim complicada, mas com certeza a magia de gravidade corpórea é algo extremamente absurdo. Só que quem usa mais, assim, de forma melhor os seus poderes, com certeza é o Zenon, né? Que tem ali ossos e também espaço. Visto o que o Lúcio está fazendo agora, só com a magia, com a fusão das três magias, com os três poderes mágicos, dá pra perceber que o Zenon realmente tirou ali leite de pedra, né? Com esses dois poderes, né? A maneira como ele conseguiu bater de frente com o Yuno, derrotar o Yuno, e só foi derrotado mesmo por causa do segundo Grimório que o nosso queridão acabou conseguindo encontrar em sua terra natal. Então, eu acredito que a combinação mais apelona é a corpórea mais a gravidade, visto ali a regeneração absurda que pode ter. Mas o Dante não sabe muito bem como usar essas habilidades. Tudo bem que ele é apelão pra caramba ali no combate, mas mesmo assim, ele não consegue lidar tão bem com suas habilidades como o Zenon faz ali no meio do seu combate, de levar a luta séria, visto que o Dante sempre quer levar na brincadeira, levar a porradaria mais no prazo da brincadeira por si só. O Evan de Souza traz uma pergunta aqui bem interessante, quase um what if. LP, você acha que Black Clover precisa de uma animação de alto nível para se tornar um grande hit? Ou não precisaria? Levando em conta que a animação de Naruto, Bleach e One Piece no passado era do mesmo nível de Black Clover, quando o anime começou. Mas isso não impediu essas três obras de tornarem um grande hit no mundo todo. Cara, quem diz que essas três animações não eram grandes animações nas suas épocas? Eram grandes animações sim. A Black Clover, Bleach e Naruto nos seus dias de lançamentos eram grandes animações devido à proporção tecnológica que eles podiam gerar. Olha o que as placas de vídeo conseguem produzir nos dias de hoje. Então é quase impossível fazer essa comparação. Agora, eu vou dizer pra você que se Black Clover fosse publicado juntamente com esses quatro, olha só, presta atenção. Se Black Clover fosse publicado junto com esses três, né, não quatro, né, mas três obras, como Bleach, Naruto e também One Piece, Black Clover seria cancelada. Eu tenho essa precisão de forma muito concreta, porque Black Clover veio pra
cobrir uma área que acabou sendo deixada na Weekly Shonen Jump com o final de Bleach e também com o final de Naruto. As pessoas precisavam mesmo de uma obra que pegasse todo o suco shonen e espremesse e desse aquele suco maravilhoso como Black Clover era. Só que você tendo na revista 3 obras que já são um suco shonen, é claro que você não conseguiria competir e você seria cancelado automaticamente. Agora, eu trago outro what if aqui. Se Hungry Joker fosse lançado na época que estávamos tendo Naruto, One Piece e Bleach, Hungry Joker não seria cancelado. Eu tenho plena convicção disso, de que Hungry Joker não seria cancelado por causa das perspectivas que as pessoas tinham sobre as obras que estavam sendo publicadas na Weekly Shonen Jump. Hungry Joker viria para trazer uma camada um pouco mais sombria, uma camada um pouco mais científica, mais séria, mais pé no chão, né, das habilidades, as piadinhas e tudo mais, mas um pouquinho diferente do que vemos ali em Bleach, em Naruto e também em One Piece. Então, as coisas às vezes são colocadas, né, os nossos destinos às vezes são determinados pelo fato quando nós publicamos algo, ou de quando vamos estudar algo, ou quando nós vamos trabalhar em algo. Então a gente consegue ver essas construções acontecendo aqui mediante aos destinos da nossa realidade. E o que pode alterar o destino, a realidade desse vídeo é o seu like, você se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos vídeos para que o YouTube continue a divulgar os nossos conteúdos pela plataforma. E é claro, meus amigos, também é extremamente importante você se tornar membro aqui do canal do Geek Brasil. Vocês sabem, os fãs de Black Clover são os mais mimados aqui no canal do Geek Brasil. A gente sempre está trazendo conteúdos, histórias, e eu espero que vocês continuem também a ajudar o canal se tornando membro. Valores do tamanho da Charme, cara, o tamanho da Charme, assim, já podem mudar pra caramba a nossa perspectiva aqui no canal. Então, fortalece os nossos conteúdos, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e também torne membro para continuar nos ajudando a propagar Black Clover por aí ainda mais. O John Santana traz uma pergunta legal também referenciando ao Astaroth. E aí, pessoal, eu tava aqui pensando sobre a linha do tempo que o Lucius não conseguiu prever. Foi o Astaroth que planejou antes de sumir do submundo. Bom, cara, é uma visão, é uma percepção, é algo que pode realmente ser real? É, mas existe algumas questões ali meio complicadas em afirmar isso, porque nós sabemos que o Lucius fez alguma coisa com o Astaroth. O Lucius fez alguma coisa ali com o Astaroth e que isso é previsto, acho que eu não me engano, no capítulo 333, né? Comentado isso no capítulo 333, quando o Lucius fala, na tradução não se sabe ainda o que o Lucius acabou fazendo. Se ele subjugou, se ele dominou, se ele drenou, se ele lhe derrotou, não dá pra dizer direito ali, porque tem vários significados a palavra que o Lucius diz ali no capítulo 333. Mas dá pra levar em consideração que o Lucius não consegue ver o futuro do Asta, não consegue prever o Asta por causa do Asta ser parte do poder do Astaroth? Também é uma possibilidade, é uma questão ali interessante de ser observado e ser realmente analisado. Agora, dizer que é um plano e tudo mais, pode sim. Agora, que seja um plano concreto, total, é por causa do Astaroth, aí eu acredito que não. Talvez seja por dois motivos, né? O primeiro é o Asta ter nascido sem magia, e o segundo é porque a antimagia impede com que o Lucius aplique esse poder mágico, porque querendo ou não, você ver ali o futuro de alguém em Black Clover com a magia do tempo é porque é um poder mágico. Então a antimagia, ela tá ali para o quê? Para anular poderes mágicos. Então é por isso que o Asta, ele não tem ali uma visão, uma perspectiva ali de um futuro que o Lucius possa enxergar. Então eu vejo dessas duas possibilidades, porque o Asta nasceu sem magia e porque a gente observa também a antimagia fluindo ali no Asta, impedindo com que o Lucius consiga ver o seu futuro. O Rodrigo Cabral traz uma pergunta aqui interessante sobre o Lucius. Salve, LP, você acha que o Lucius pode utilizar mais magias na batalha? Cria uma luta com várias magias demoníacas estranhas, enchendo a página do mangá com feitiço. Olha, meus amigos, se tem alguém que possa fazer isso, essa pessoa é Yuki Tabata. Com certeza essa pessoa é o Yuki Tabata. Porque o Lucius realmente ele tem poderes mágicos, né? Ele tem provavelmente muitos poderes mágicos ali na sua manga. A gente sabe, pelo menos aqui, ele tem capacidade de usar 4 poderes mágicos até então. A magia da alma, a magia do sangue, magia dos ossos e magia corpórea. Ele já tá usando isso mediante o seu combate contra o Yuno e também o Asta. Eu acredito que ele esteja usando a magia da alma para lutar contra o Asta e Yuno, e ele nem tenha se levantado do
do trono ainda. Talvez, tipo assim, tudo aquilo que tá acontecendo é uma ilusão em que o Lucius colocou os dois ali pra lutar, sofrer ali pra caramba, pra derrotar apenas um fragmento da sua alma. Agora, se nós não tivermos o Lois sendo trazido de volta ali pelos poderes do Lucius, seria interessante ver a magia do sol, porque nós, pelo que entendemos, subentendemos, é que o Lucius, ele drena a magia dos seus adversários comendo os seus corações. Ele faz isso com o Lucífero, né? Ele acaba fazendo isso com o Lucífero. A gente vê isso lá no capítulo 332, né? Lá no começo do capítulo 332, quando ele tá colocando o coração do Lucífero na boca, então dá a impressão que é por causa disso que ele acaba drenando os poderes mágicos dos seus oponentes. Então, se ele devorou o coração ali do Lois, isso quer dizer que ele pode ter o poder da magia do sol, e se ele tem mais adversários, mais pessoas na qual ele lutou, ele pode ter mais poderes mágicos, e isso pode gerar algo infinito, um combate infinito do personagem contra Asta e Yuno. O Gabriel Santana, ele traz aqui uma visão até meio que interessante sobre uma origem do Asta. LP, em uma das teorias sobre a origem do Asta, você fala que ele é filho da Mana, mas ele é odiado pela Mana, enquanto Yuno é amado por ela, além de ser amado pelo autor e ser o apóstolo de Sephiroth. Vocês não perdem tempo em criticar o Yuno, né? Vocês são fogo. Mas o fato é que não é que ele é amado pela Mana, ou na verdade, né? Não é porque ele é odiado pela Mana que ele não nasceu pela Mana por si só. Não é uma perspectiva tipo assim, ai, o Asta, ele é odiado pela Mana e não tinha como não nascer ali, não tinha como nascer pela Mana. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As calças não tem nada a ver com a perna. Mas a perspectiva que eu tenho aqui é que foi uma questão, tipo assim, de lógica, por dois motivos. Ou porque a Mana precisa impedir com que o Lucius, né, o planejamento do Lucius, ou porque simplesmente aconteceu por acaso, né? Tipo assim, a gente fica ali questionando, às vezes, propósitos, do coisa do tipo, ou que, não, aconteceu porque tinha que acontecer. Por quê? Porque a Alicita nasceu com duas características, que é drenar energia vital e drenar Mana. Como nós sabemos, no universo, nenhuma energia se perde, ela se transforma. Como ela tinha muita energia vital e muita Mana dentro de si, o Asta pode ter sido gerado. A gente já falou também sobre a contraparte. Se um ser vivo acaba sendo gerado com uma Mana positiva, um ser negativo também precisa ser gerado com uma Mana negativa. Então o Lieb foi gerado lá no submundo por causa desse excesso de Mana e energia vital positiva dentro da Alicita. Logo, o Asta nasce, o Lieb nasce também. Então por que o Asta nasceu sem Mana? Ele é odiado pela Mana por causa disso? Porque a Alicita tem a capacidade de drenar Mana. Enquanto ele foi gerado ali dentro do seu ventre, ele teve ali a Mana sendo gerada dentro do seu corpo, de dentro do seu corpo. Então, meio que tipo assim, o acaso acabou gerando ali o Asta, e o acaso levou ele a ser basicamente o inimigo número 1 do Lucius, aquele que é o único que pode impedir com que o seu plano seja concretizado. Aí você pode acreditar se isso é alguém conduzindo o Asta até esse confronto ou se é simplesmente coincidência. E o Marcos Blader leva a pergunta aqui que carrega o título desse vídeo. LP, será que a quinta espada do Asta vai ter um formato de cruz? O que você acha dessa ideia para o design da próxima possível espada? Seria algo interessante. Eu confesso para vocês que seria algo interessante porque o símbolo de cruz ele vai sendo muito carregado ali para o Lucius, né? Porque, cara, querendo ou não, o Lucius é a própria perspectiva distorcida do que é Jesus Cristo, né? A pergunta ali, a forma realmente como o Lucius carrega, né, da maneira meio distorcida, completamente se Jesus fosse visto como um vilão de uma perspectiva através ali das pessoas. A questão é que eu ainda acredito numa possibilidade que vem ganhando um pouco mais aqui da minha confiança nos últimos tempos, que é o que? A quinta espada do Asta sempre esteve com ele. Não é bem a quinta espada, provavelmente seria a primeira ou a segunda, mas eu acredito que a quinta espada do Asta sempre esteve com ele, e eu vou falar o porquê. Eu acredito que a quinta espada do Asta sempre esteve com ele desde o primeiro capítulo, por causa que o Lich, ele tinha 5 espadas. Nós temos um quadro que reforça que o Lich tem as 5 espadas, e nós observamos até agora que apenas 3 espadas dele foram mostradas. Na verdade, é um quadro que tinha 4 espadas do Lich, não eram 5, 4 espadas do Lich sendo mostradas. E
através desse quadro, nós temos ali a ideia de que existe uma quinta espada do Asta, ou de quem porta ali o Grimório de atributo de espadas, que esteja realmente em algum lugar, né? Alguma espada que esteja realmente em algum lugar. E onde essa espada estaria? Dentro do Grimório, do Asta. Por que eu acredito nisso? Porque o Asta não teve acesso a ela, porque o Asta não sabe ler o seu Grimório. O Morse acabou vindo falando pra mim que o Grimório está escrito em letras demoníacas. Então, é claro que o Asta não saberia ler, não conseguiria ler ali o que está escrito dentro do Grimório. Mas, se ele se fundir ainda mais com Lieb, talvez ele consiga interpretar ainda mais o que está escrito dentro do seu Grimório e descobrir que existia uma quinta espada lá dentro. Além de que, se o Astaroth for mesmo ali parte do Lieb e também do Asta, isso pode mostrar que quando ele estiver se fundindo, ele venha a liberar essa quinta espada, né? Ou essa segunda espada, porque ela tá no Grimório desde o começo da história. Eu acho que isso seria uma forma bem interessante de sacramentar a ideia das 5 espadas para fazer um paralelo ali com o Lich, né, que o Lich também tinha 4 ou 5 espadas. Agora não me vem na memória o quadro certo quantas espadas tem ali na cena, mas o ponto que reforça aqui é que a quinta espada do Asta estaria dentro do Grimório o tempo todo, visto que o nosso personagem, visto que o nosso protagonista não consegue ler ali os feitiços. Logo, se ele não consegue ler os feitiços, isso quer dizer que ele não sabe que tem uma espada lá, porque nós sabemos o que? Nós sabemos que as espadas do Asta são os seus feitiços, aquilo que seriam realmente feitiços. Então, quando ele pega a espada do Yami, quando ele assume ali a espada do Yami, um novo feitiço é criado dentro do seu Grimório. Como ele não consegue ler ali o feitiço que estava sendo replicado mediante ali as espadas que provavelmente, ou uma espada que estava dentro do seu Grimório, talvez a quinta espada esteja lá dentro desde o começo da história, o que seria a maior espada, o maior poder que o Lich poderia carregar ou ter ali colocado na sua trama, e o Asta poderia ter essa espada, uma espada talvez ali com poder, com afinco para derrotar o Lúcio. E vocês, o que vocês acreditam? Acreditam que a espada vai ser forjada? Ainda dá tempo dos anões forjarem uma espada pro Asta, que seria algo interessante. Vocês acreditam na hipótese da quinta espada já estar no Grimório? Essa é uma hipótese que tem crescido na minha cabeça ainda mais para desenvolver esse plot ali do Asta. O que vocês acham, meus amigos? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar crescendo e comentando ainda mais sobre Black Clover por aqui.